Olá pessoal, no Conversa Pública desta semana eu recebo Gilberto Braga, nosso mestre de economia, para falar sobre o atual momento político, econômico brasileiro e muito mais. Gilberto, os 6 primeiros meses não foram aqueles esperados para a nossa economia brasileira. Isso tem a ver com políticas anteriores, os anos anteriores dos nossos governos? Na verdade, o ano de 2019 começou com uma expectativa muito maior de desempenho da economia brasileira. A eleição de Jair Bolsonaro, já no final do ano de 2018, fazia com que as apostas eram de que as reformas que ele prometia seriam aprovadas nos primeiros 90 dias, ou seja, no primeiro trimestre do ano. E com isso se teria um retorno dos investimentos e, a partir daí, um crescimento da economia brasileira. Isso não aconteceu. E, basicamente, não aconteceu por conta das trapalhadas políticas do governo. O governo não conseguiu, no primeiro semestre, aprovar a reforma da Previdência, que é a primeira grande reforma prometida na campanha eleitoral que elegeu o atual governo. As outras reformas, então, nem se fala, estão na fila aguardando o desfecho da reforma da Previdência. Por conta disso, a economia que se esperava pudesse já ter um desempenho de crescimento muito positivo, acabou ficando no mesmo estágio. Agora a gente vai falar sobre reforma da Previdência. O que pode melhorar no nosso país através dela? A reforma ela não vem para melhorar a vida das pessoas individualmente em primeiro momento, mas ela vem para melhorar a vida de todas as pessoas no futuro. E por isso ela é indispensável. Apesar dela fazer com que as pessoas tenham que trabalhar mais tempo para se aposentarem. Então, a reforma da Previdência, hoje é uma reforma que tem que tirar o peso do Estado. Quem paga hoje pela Previdência Social é muito mais o governo do que propriamente o trabalhador. O trabalhador contribui a vida inteira dele, mas contribuiu numa regra em que tudo que ele paga não vai para ele, vai só um pedaço. Ele paga pelo trabalhador rural, ele paga pela pessoa que nunca teve trabalho, ele paga pela renda mínima da pessoa que não tem, que nunca contribuiu. Então, se criou uma colcha de retalhos, onde você tem ali uma série de pedaços e onde vários desses pedaços não colocaram dinheiro, mas todo mundo recebe. E isso fez com que, com o passar do tempo, a Previdência fosse ficando cada vez mais insustentável do ponto de vista matemático-financeiro. Então, o modelo precisa ser reformado. E daí a importância da reforma da Previdência como uma primeira grande reforma para mudar as coisas no Brasil. O que a gente pode esperar sobre o acordo do Mercosul com a União Europeia? Olha, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, ele se deu por conta de um espelhamento, se é que a gente pode usar essa palavra, do que o presidente Donald Trump vem fazendo nos Estados Unidos. Aí você vai me perguntar, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo, porque o presidente Donald Trump começou a fazer acordos bilaterais. Então, os Estados Unidos começaram a assinar acordos com o México, acordo com outros países, e saiu fora das negociações em bloco, porque ele não queria que, na América do Sul, a Venezuela tivesse presente por conta das diferenças que ele tem com o governo de Nicolás Maduro. E quando os Estados Unidos, com a política externa de Trump, começou a fazer acordos que começaram a dar vantagem para os Estados Unidos de forma bilateral, ou seja, país com país, o Mercosul conseguiu avançar e conseguiu fazer um acordo, então, com a União Europeia, que estava percebendo que estava ficando para trás. E um acordo que era discutido desde os anos 90, portanto, nós temos aí mais de 20 anos, em torno de 25 anos de discussão, finalmente foi assinado e, aos poucos, vai entrar em vigor. Bom, pessoal, é uma pena. Conversa Pública vai ficando por aqui. Mas não fica triste não, porque semana que vem a gente volta com mais outro assunto com algum especialista. Tchau, tchau!